Na última noite do Egito, Alexandria queimava. E no meio do caos, uma rainha escondia um segredo que Roma jamais encontraria. Roma havia chegado. E o império mais poderoso do Egito estava morrendo. Enquanto Alexandria queimava, a última rainha do Egito observava seu império desaparecer diante dos seus olhos. Mas naquela noite, ela escondia um segredo que Roma jamais poderia encontrar. O fogo havia chegado ao porto e Alexandria começava a desaparecer em chamas. Mas Roma estava cada vez mais perto, do outro lado da cidade. Roma observava Alexandria morrer. Os soldados romanos já estavam dentro do palácio. Enquanto Roma avançava, a rainha do Egito corria contra o tempo. Mas existia algo escondido dentro do palácio. Algo que Roma jamais poderia encontrar. Enquanto o palácio desmoronava, a rainha do Egito descobriu algo escondido havia séculos. Acima da câmara secreta, Roma destruía tudo em seu caminho. Os corredores do palácio estavam tomados pelo fogo. Mas o mapa revelava algo ainda mais assustador. Debaixo do palácio existia uma passagem proibida. Um caminho escondido pelos faraós havia milhares de anos. No fim da passagem, ela encontrou algo que Roma jamais poderia ver. O tesouro perdido dos faraós. Mas acima daquelas ruínas, Alexandria continuava queimando. E o Egito estava prestes a cair para sempre. Roma não havia vindo apenas conquistar Alexandria. Eles queriam apagar o Egito da história. A maior biblioteca do mundo antigo estava sendo destruída diante do fogo. Naquele momento, a rainha do Egito precisou escolher: salvar o tesouro ou salvar a própria vida. Escondido abaixo das ruínas do Egito, existia um tesouro que jamais poderia cair nas mãos de Roma. Mas o fogo de Alexandria já começava a alcançar as profundezas do palácio. E então, Roma encontrou a entrada da passagem secreta. Naquela noite, o Egito antigo começava a desaparecer para sempre. Os faraós sabiam que um dia o Egito cairia. E por isso esconderam algo que jamais poderia ser encontrado. Mas Roma já estava descendo para as profundezas do palácio. No centro da câmara, ela encontrou o último tesouro do Egito. Mas naquele momento, as profundezas do palácio começaram a desabar. O Egito inteiro estava morrendo acima deles. Se Roma encontrasse aquele tesouro, o último segredo do Egito desapareceria para sempre. naquela noite. Depois de horas destruindo o palácio, Roma finalmente encontrou a passagem secreta. E pela primeira vez, o último segredo do Egito esteve em perigo. Nas profundezas da câmara, ela ouviu os passos de Roma se aproximando. E naquele momento, os antigos faraós haviam construído uma última saída. Um caminho escondido, criado para o fim do Egito. Mas Roma já estava perto demais. Os soldados finalmente haviam encontrado a câmara subterrânea. Naquele instante, a rainha do Egito precisou tomar uma decisão. Deixar Roma levar o último segredo dos faraós, ou destruir tudo para sempre. Então, as profundezas do Egito começaram a desabar. E o último segredo dos faraós desapareceu junto com Alexandria. Enquanto tudo desabava, a rainha do Egito olhou pela última vez para Alexandria. Naquela noite, o Egito antigo chegou ao fim, e o último segredo dos faraós desapareceu junto com Alexandria. Quando o sol nasceu, Alexandria já não existia como antes.
e a rainha do Egito se tornou apenas uma lenda. Mas até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com o último segredo dos faraós. E talvez ele continue escondido em algum lugar sob as ruínas do Egito. Séculos depois, as ruínas de Alexandria ainda escondem mistérios. E muitos acreditam que o último segredo dos faraós jamais foi encontrado. E talvez, em algum lugar sob as ruínas do Egito, o último tesouro dos faraós continue escondido até hoje. Se você gosta de histórias cinematográficas como essa, se inscreva no canal Relíquia Antiga.